1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi havia saído para uma batalha, para uma guerra, e quando ele volta, aquela cidade onde ele ficava com seus homens havia sido saqueada. Os filhos daqueles homens e as filhas dos homens que estavam com Davi haviam sido levados. E agora, aqueles homens queriam apedrejar a Davi. E a gente vai ver na vida de Davi o exemplo de alguém que tem comunhão com Deus. E a gente vai ver a postura de Davi. E a gente poderia colocar como tema desta breve reflexão alguém que tem comunhão com Deus. Em primeiro lugar, ele é diferente. Davi estava sofrendo a mesma dor daqueles homens. E aqueles homens falavam de apedrejar a Davi. Mas Davi, ele foi diferente. Ele era diferente. Ele, mesmo sofrendo aquela dor, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Quem tem comunhão com Deus é diferente, age de forma diferente, tem uma postura diferente diante das aflições, diante das lutas. Em segundo lugar, ele desfruta de experiências com Deus como poucos conseguem. Davi, ele colocou a estola sacerdotal para se chegar a Deus, para pedir a direção de Deus. Interessante que a estola sacerdotal, só os sacerdotes podiam colocar. Elas foram feitas exclusivamente para os sacerdotes. Mas Davi coloca a estola sacerdotal, porque quem tem intimidade com Deus desfruta de experiências com Deus como poucos conseguem. Em terceiro lugar, ele ele não age sem a instrução de Deus. Ele pede a direção de Deus. Ele pede a instrução de Deus para saber se ele podia agir. Ele não age precipitadamente. E em quarto lugar, ele ouve e entende claramente a voz de Deus. Deus falou com Davi, Deus orientou, e Davi entendeu o que Deus estava lhe falando e lhe orientando. Em quinto lugar, ele age de conformidade com a instrução e a orientação divina. Assim como Deus lhe orientou, lhe instruiu, Davi fez e deu certo. Ele resgatou todos aqueles despojos, todas aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas crianças que haviam sido levados, porque ele agiu de conformidade com a orientação divina. Que sejamos alguém que tem comunhão com Deus, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ter a direção certa em tudo em nossas vidas, para que possamos ser diferentes, para que tenhamos equilíbrio diante das lutas e das aflições. Amém?